acrescentando-lhe este ponto que há aqui, 50% dos votos foram para partidos ou forças que são eurocéticas, ou pelo menos contra o euro, contra a moeda, isso aí isso é verdade, mas era um tapete que andava a ser tecido há vários anos e que não pode agora sequer constituir uma surpresa. Quanto a mim também não foram surpresas, ou meias surpresas, quer o facto de a Liga ficar à frente de Berlusconi, quer o facto de as sondagens terem ficado aquém daquilo que foi o resultado agora do Movimento 5 Estrelas. Relativamente ao 5 Estrelas, parece-me que a explicação pode estar no facto de haver até há muito poucos dias um grande número de indecisos, dava à volta dos 30% o número de indecisos, e dentro desses indecisos, diziam os analistas, estavam muitos dos que poderiam votar envergonhadamente no Movimento 5 Estrelas. Ora, terá sido isso que aconteceu, até porque a abstenção ficou abaixo daquilo que é a média tradicional. Relativamente à disputa entre a Liga e Berlusconi, a explicação aí pode estar no facto de Berlusconi, na verdade, como dizia Manuel Lopes, ser um ativo, mas era também um ativo tóxico. Percebia-se que ele estava constantemente a criar anticorpos, que a certa altura percebeu-se, e por isso é que eu digo que para mim não é exatamente uma surpresa, porque à medida que a campanha ia avançando, essa coligação de direita ia-se desfazendo, e a certa altura já era evidente que alguns daqueles partidos não se entenderiam entre si. Ricardo, não te queria interromper, mas nós estamos a ver o quadro dos lugares. O Movimento 5 Estrelas 102 a 122, a Liga 52 a 62, a Força 46 a 56. Ora bem, e o Partido Democrático, vimos ali os números, porque, de alguma forma, apesar das percentagens, estes números aqui depois é que vão valer, não é? Para negociar a seguir o que é que vem, não é? Claro. Agora, essa negociação vai ser muito difícil e vocês já fizeram aqui muito bem o diagnóstico. É difícil porque, embora o Movimento 5 Estrelas esteja agora aberto a essas negociações, mas no início da frase, a frase tem duas partes, começa por dizer venham falar connosco, têm de falar connosco, aliás, a expressão é muito mais assertiva, mas depois tem a segunda parte, nos nossos próprios termos, nas nossas próprias condições. E aí estão uma série de coisas que vão ser quase inaceitáveis. Desde a defesa intransigente da chamada democracia direta, desde a diminuição das regalias dos políticos, cortes salariais nos políticos, uma série de mordomias que existiam e que eles querem claramente acabar, rendimento básico. Ou seja, há ali uma série de condições que eu não estou a ver neste momento serem possíveis de aceitação por parte dos partidos mais tradicionais. Agora, há ali uma série de outros partidos que, como eu há pouco dizia, começaram até a descolar no centro-direita das posições um pouco mais institucionais e que, eventualmente, possam agora dar aqui a mão ao Movimento 5 Estrelas. Dentro desta coligação de direita, que é, quanto a mim, a mais previsível em termos de possibilidade de poder, como dizia o Manuel Carvalho muito bem, há aqui um potencial primeiro-ministro. Aliás, é muito curioso, a RAI há pouco fazia uma espécie de manchetes, como aqui na RTP3, mostrando as primeiras páginas de amanhã, e era muito curioso ver a divisão. E a divisão das primeiras páginas era entre aqueles que salientavam a vitória do Movimento 5 Estrelas e aqueles que diziam centro-direita ganhou estas eleições. E aí é nesta contradição quase que insuperável que estará a grande dificuldade das negociações, daí que muitos analistas estejam já a pôr em cima da mesa o cenário de novas eleições daqui a algum tempo. Parece-me, quanto a mim, neste momento, mas vamos ver qual é o resultado final. Provavelmente só amanhã, meio do dia, saberemos exatamente, até porque há aqui círculos uninominais, como tu dizias muito bem, vão depois baralhar estas contas que não têm a ver apenas com o número de votos, mas o cenário mais previsível neste momento, eu acho, será o das eleições antecipadas. Desde 1946 até agora houve cerca de 60 governos, dá uma média quase de um governo por ano, e portanto até se pode eventualmente conseguir uma solução governativa, mas uma solução governativa que cairia alguns meses depois sob o peso da incapacidade de resolverem os problemas. O que é diferente nestas eleições? É esta questão deste novo sistema que foi entretanto criado, que vem piorar ainda mais a capacidade de e sobretudo veio confundir os eleitores, ficando ainda mais perplexos perante... A Itália tem por tradição uma normalidade de instabilidade, não é? Pois. Isso foi que nos fomos habituando, e o governo ia mudando e ia caindo. A perplexidade do eleitor ao ver que o sistema progressivamente cria ainda mais mecanismos de instabilidade, em vez de tentar encontrar uma solução qualquer. Era aquilo que a reforma constitucional do Sr. Renzi pretendia, não é? Mas aparentemente não é isso que os italianos querem, não é isso que os partidos sequer parecem procurar. Parecem procurar com muito mais facilidade estes problemas constantes que se arranjam. Agora, quanto a mim,
também a grande incógnita aqui é o Movimento 5 Estrelas, que é verdadeiramente um partido de incógnita. Ninguém sabe o que é que está ali. Aquilo é uma caixa que, quando se abrir verdadeiramente, e percebendo-se agora que é um partido de governo, assumiu-se pela primeira vez como um partido de governo, tem até já um programa eleitoral, tem uma espécie de governo preparado para tomar posse, com os titulares de cada uma das pastas. Pela primeira vez, aquilo que há uns anos nem sequer queria ser chamado partido, que era um movimento populista, assumidamente movimento populista, tornou-se num partido, e tornou-se num partido de governo. Governa algumas das maiores capitais de província. Exatamente, dos estados mais ricos de Itália, mais influentes. E, portanto, isto é uma incógnita enorme. Pode sair dali tudo e mais alguma coisa. E mesmo esta frase que eu há pouco citei, de dizer, agora têm de falar connosco, mas segundo as nossas regras, que é uma frase que parece ali contraditória. Falta saber qual das frases nestas duas vai prevalecer. Se é o falar, o diálogo, ou se é dizer, ou é como nós queremos, ou então vocês voltam para o vosso lugar. Deixa-me incluir aqui esta questão para refletir um pouco mais, que é, nós temos aqui, portanto, estamos a falar de um movimento, mas que é um partido, portanto, consideremos-lo aqui como tal, e depois o resto, que estamos a falar de centro-esquerda e centro-direita, que é a aglomeração destes partidos todos, que em princípio se entenderam para as eleições, mas como se entenderam, se calhar também se podem desentender rapidamente agora, não é? Sim, aliás, o centro-direita já se desentendeu. O centro-direita, durante a própria campanha, começou a desentender-se. Quanto a mim, a leitura que eu fiz foi exatamente o facto de declarações que Berlusconi ia fazendo, de forma um bocadinho aleatória, começarem a criar enorme desconfiança relativamente àquilo que era a solidez de um entendimento que, na verdade, também nunca ninguém conheceu completamente. Era um pouco feito por debaixo da mesa. E o Movimento 5 Estrelas ficou sempre à margem disso, até porque tem depois pontos de contacto com o Bloco de Direita e tem pontos de contacto com o Bloco de Esquerda. Portanto, o namoro poderia, do ponto de vista até ideológico, se quisermos, encontrar ali formas de negociação com um bloco e com o outro. Quanto a mim, até as maiores resistências vão exatamente para essas medidas que são aquelas mais antipartidárias, e essas vão ter um enorme campo de anticorpos que os outros partidos terão muita dificuldade em aceitar. Para além de ter um líder extremamente jovem, tem 31 anos, não sabemos o que é que ele vale no terreno, e cujas ideias podem também, a certa altura, surpreender e virem encontrar até uma solução que, a certa altura, pode, dentro do Parlamento, garantir a tal maioria. Mas sempre com esse horizonte temporal muito curto, porque, nomeadamente, esse bloco de direita que agora está desentendido, se a certa altura percebesse que havia um entendimento do Movimento 5 Estrelas com um outro ou vários partidos, nomeadamente iria puxar dos seus galões de ter vencido estas eleições em termos de votos. A Marine Le Pen já, enfim, mostrava alguma satisfação no Twitter com aquilo que tinha acontecido. No Twitter em Itália, já dizia que esta era uma noite muito má para a Europa, e essa é também uma leitura absolutamente legítima, vinda de quem vem, obviamente, ainda mais acentuada, mas acho que todos nós fazemos essa leitura. Isto não é bom para a Europa, para aquilo que nós chamamos a estabilização desta ideia de Europa que Bruxelas tem tentado impor aos diferentes países. Agora, isto também não é bom para os italianos, porque o Manuel Carvalho agora estava a fazer um bom retrato. A situação económica, laboral, a Itália está a níveis explosivos. O desemprego jovem está em níveis que são muito pouco, nada saudáveis para aquilo que é as aspirações da terceira maior economia europeia. Não estamos a falar de um pequenino país marginal, estamos a falar de uma das locomotivas da economia europeia. E estes sinais são sinais que nos mostram que os próprios italianos deixaram de ter confiança no funcionamento do sistema. Eu penso que Matteo Renzi provavelmente deitou por terra a última esperança que alguns italianos ainda tinham de que o sistema tradicional lhe resolveria alguns dos problemas estruturais, nomeadamente na área do emprego, com o Jobs Act, etc., que falhou redondamente. E a partir desse momento as pessoas disseram, pronto, se isto não funciona, então vamos experimentar outra coisa. É quase como aquelas pessoas que vão aos médicos tentar curar-se e quando aquilo falha vão às mesinhas e vão aos santinhos tentar curar-se. Eu acho que as pessoas aqui já estão a fazer esse voto, que já não é apenas um voto de protesto, é um voto de desespero. Assim, se isto não funciona segundo as normas tradicionais, então vamos experimentar as coisas mais radicais. Não tem nada a perder.
não tem nada a perder. E a verdade é que ao longo desta campanha nós vimos discursos absolutamente radicais, com ideias, desde essas ideias da extrema-direita de vamos deportar 600 mil imigrantes, os protofascistas a recuperar alguns dos slogans do tempo de Mussolini. Enfim, tivemos ali sinais que, se nós não olharmos para eles de forma lúcida, seremos um dia destes surpreendidos com um fenómeno tremendamente complicado para resolver no interior desta Europa em que nós também, portugueses, vivemos. O partido a reconhecer que está abaixo do esperado. E desde logo temos aqui uma situação em Itália que nós estamos habituados em Portugal. Em Portugal estamos habituados às 10 da noite, 11 da noite está o caso encerrado. As urnas chegaram às 11. Chegaram às 11. E já sabemos. Aliás, nas últimas eleições, só na segunda-feira. Exatamente, foi em 2 dias, desta vez foi apenas num dia, mas é interessante, já vem aqui dizer que, enfim, amanhã depois logo se vê, não é? Sim, portanto, vamos todos dormir e amanhã... Pois. Agora, era o reconhecimento também da derrota, embora não queira fazer isso, e está a adiar, como se costuma dizer, a empurrar com a barriga a assunção desta derrota. Mas há aqui uma variável de que nós ainda não falámos e que me parece também importante, que é a variável externa, das influências e dos apoios fora de fronteiras. E desde logo a simpatia de Donald Trump com o chamado Bloco de Direita. Steve Bannon, eu sei que Steve Bannon já não é exatamente agora um homem do inner circle de Donald Trump, mas não descolou nem ideologicamente nem programaticamente da liderança norte-americana, e Steve Bannon andou a passear-se por Itália, a dar entrevistas onde claramente fazia declarações de apoio a esse bloco de direita, fazendo elogios a vários dos líderes e muitas das ideias que estavam no bloco de direita. Assim que o Movimento 5 Estrelas não esconde a sua simpatia por Vladimir Putin. E Putin retribui... Que é preciso melhorar relações com a Rússia. Melhorar relações com a Rússia. E Putin não esconde também a simpatia que tem com o movimento. E com Berlusconi. São um resto amigos pessoais. Não. Sim. Passou e tens férias, os irmãos de Itália, os Fratelli de Itália, que são claramente, olham a política europeia na perspectiva do Sr. Viktor Orbán, do primeiro-ministro da Hungria. Portanto, há aqui... E depois há outra questão que é, sabe-se, que os trolls da Rússia, dos sites russos, tiveram claramente uma influência... Sobretudo a favor do Movimento 5 Estrelas. Exato, do 5 Estrelas e também da Liga. Da Liga Norte. Mas sobretudo o Movimento 5 Estrelas foi aquele que acabou por ser mais contra a Europa, a Rússia... Sim, e aí a Europa, digamos assim, foi o aliado até mais fraco, aquele que menos resultados conseguiu, mas também aquele que se calhar menos se empenhou para fazer alguma coisa. As declarações suaves, politicamente corretas, de não se deve interferir naquilo que é a vida política de cada país, a vida democrática. Isso são declarações muito bonitas para ficarem escritas nos jornais, mas depois pagam-se com resultados como estes. Tens uma declaração de Jean-Claude Juncker, depois de uma reunião com Berlusconi, onde ele dizia que tinha ficado muito satisfeito com aquilo que ouviu por parte de Berlusconi. Isso foi claramente interpretado como uma espécie de apoio do establishment da União Europeia. Era um apoio aos partidos tradicionais. Exatamente. Era uma vão tentativa... ganhar, dão-nos garantia que não causam problemas em termos do euro, do cumprimento do Pacto de Estabilidade e crescimento, por isso deixa ganhar. Portanto, seria também para a União Europeia o mal menor. Por isso é que eu há pouco dizia que Berlusconi já é visto agora como um político moderado, um político que, apesar de tudo, merece a confiança de alguns dos estadistas que gostariam que Itália não descolasse da linha mais convencional europeia. E isso é preocupante, porque Berlusconi nem de perto nem de longe é um moderado, e se ele já é considerado moderado, então é porque as coisas estão muito mais radicalizadas. E no momento em que essa radicalização for para o terreno, em medidas concretas, aí nós teremos uma noção um pouco mais real e concreta do que poderá vir por aí. Vão no sentido destas primeiras páginas daquilo que nós temos estado aqui a referir, e portanto há aqui uma reformulação de tudo aquilo que está a acontecer em Itália, mas a ideia desta ingovernabilidade é aquilo que está naturalmente em grande destaque, naturalmente o realce para o Movimento 5 Estrelas e o facto da Liga ultrapassar a Força Itália e depois essa queda do Partido Democrático. Portanto, este título acaba por resumir basicamente a ideia, não é? Havia um outro título que não estava numa destas páginas. Olha, e esta ideia que há pouco se dizia, este caminho do Movimento 5 Estrelas a caminho do Sul também, não é?
Ou seja, arrasa no Sul. Exatamente. O título mais imaginativo, não apareceu nestas primeiras páginas, mas eu vi-o há pouco, era Dança sob as Estrelas. E era essa ideia de que o Cinco Estrelas está neste momento a pairar sobre a política italiana de uma forma muito significativa. E a partir de agora eles são claramente um pilar daquilo que venha a ser, qualquer que seja, a estrutura política em Itália nos próximos meses. E eu digo mesmo meses porque não me acredito que haja uma solução duradoura depois destas eleições. Ou eleições antecipadas, ou uma qualquer solução que vocês aqui há pouco punham em cima da mesa e que poderá até funcionar durante alguns meses, mas isto claramente acabará por derrubar-se a si próprio.